Olá pessoal do primeiro ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Mudei a identificação do Instagram aqui para que possam me mandar mensagem, identifiquem que ficou Prof. Demilson. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui o nosso plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos aqui no volume 2 do ano de 2021. Vamos continuar aqui o nosso trabalho com muita dedicação. Bom, nossa disciplina Língua Portuguesa, nosso sumário aqui. Na semana 1, nós já trabalhamos aqui a primeira aula sobre o conto, parte 1. Nessa semana 2, nós vamos trabalhar aqui o conto, parte 2. Nessa semana, vamos lembrar que nós vamos desenvolver as atividades e vamos fazer o nosso mapa mental para que a gente possa treinar aqui as anotações criativas, como eu venho trabalhando com vocês, e peço que vocês continuem desenvolvendo. Bom, então o que nós vamos trabalhar nessa semana 2, pessoal? O nosso eixo temático continua sendo a compreensão e produção de texto. Tema, tópico, vamos lembrar que nós estamos trabalhando o conto, os focos enunciativos do texto e seus efeitos de sentido. As habilidades desenvolvidas aqui são reconhecer e usar estratégias de ordenação temporal do discurso, é um texto ou sequência narrativa. Os conteúdos relacionados são a leitura e a interpretação de texto. E aqui o que nós vamos trabalhar em interdisciplinariedade? Linguagem, ciências humanas e ciências sociais. O tema, então, gente, da nossa aula essa semana é o conto parte 2. Então, nós continuaremos trabalhando aqui o gênero textual conto, só que nessa semana nós vamos abordar os aspectos relacionados ao tempo da narrativa. Então, vamos prestar bastante atenção. Primeiro, uma breve apresentação. A palavra-chave do nosso estudo é o conto. O que é o conto, gente? É uma narrativa ficcional que apresenta uma história na qual atuam personagens em um espaço e tempo bem definidos. Para saber mais, vocês podem consultar o site aqui e ler alguma noção que vocês queiram ter a mais. Aqui, pessoal, a gente já passa direto para as nossas atividades, né? Vamos lembrar que nós estamos trabalhando no conto O Menino que Escrevia Verso. Vocês gostaram do texto? A proposta dessa semana é trabalharmos os aspectos relacionados ao espaço e ao tempo da narrativa. Estão preparados? Se tiver alguma dificuldade, eu peço que vocês releiam o texto na íntegra. Aí as atividades, pessoal, elas começam assim, ó. Em uma narrativa, que é o gênero que nós estamos estudando, o gênero narrativo, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência, no espaço e no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e à compreensão da história contada. O conto que nós estamos lendo, que é O Menino que Escrevia Verso, há dois referenciais espaciais. Quais são eles? Bom, os dois referenciais espaciais que nós temos aqui são a casa do menino, onde se desenvolvem as ações antes da consulta, e o consultório. Então, os dois referenciais que nós temos aqui no que se refere ao critério espaço são a casa do menino e o consultório do médico. Continuando aqui a correção das atividades, nós vamos para número 2. Agora, o elemento a ser analisado é o tempo. O tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual o momento de referência da narrativa O Menino que Escrevia Verso? A nossa resposta aqui deve ser articulada no seguinte sentido. O momento de referência da narrativa é a consulta médica, visto que é a partir desse momento que se define o antes, quando o narrador conta o porquê de os pais levarem o menino ao médico, e o depois, que se refere ao que aconteceu após a consulta. O número 3 vem e diz o seguinte: em uma narrativa, que é o gênero que nós estamos estudando, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender a estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência que nós acabamos de falar.
No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara. Lembrem que toda vez que o verbo tiver terminado assim, nós temos o pretérito mais que perfeito, que é aquele pretérito que indica uma ação antes de uma outra ação. Uma página. Lia, aqui nós temos o pretérito imperfeito. Motores, interpretava, pretérito imperfeito. Chaparias, tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque estão em um tempo da conjugação verbal chamado pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Qual o momento de referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Bom, o momento de referência, gente, é a consulta com o médico. Essas formas verbais indicam que as ações do pai do menino, ocorridas anteriormente à consulta com o médico, ou seja, o momento de referência assumido no texto a função de construção das relações temporais da narrativa, possibilitando a definição do momento de referência o que ocorrera antes desse momento. A letra B pergunta no seguinte sentido: além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros textos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa, olha o presente, sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias para ela, tinham sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem nos trechos em destaque, né? Bom, a nossa resposta é no seguinte sentido. O emprego dos verbos no presente do indicativo indica que as ações que ocorrem após a consulta médica, que é o nosso referencial, sendo que essa forma verbal também contribui para a construção das relações temporais da narrativa, possibilitando dessa vez, além da definição do momento de referência, o que ocorre depois desse momento. Então, aqui nós temos a demarcação exata entre o antes e o depois. Na letra C, pessoal, a gente tem: no conto lido, em quais situações foram empregados os verbos no pretérito perfeito do indicativo? A nossa resposta é no sentido de que foram empregados os verbos no pretérito perfeito do indicativo para indicar as ações diretamente relacionadas com o momento de referência, ou seja, a consulta com o médico. A número 4. Há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Quais são os 3 momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? Nós podemos ver o momento do sonhar, do estudo e aquele que é delimitado como perigoso ali no contexto. Localize as duas ocorrências do advérbio hoje no texto. Nas duas ocorrências, o advérbio diz respeito à mesma situação? Explique. Tem o mesmo sentido? Isso aqui eu quero que vocês identifiquem. Então, olha a frase. O hoje se comove com as comparações. Aqui, o hoje, apesar de ser um advérbio, ele está aqui substantivado. É como se ele fosse uma pessoa. Uma pessoa que se comove, que chora, que se alegra com as comparações. A número 5 agora, pessoal, diz o quê? Às vezes o sentido de uma palavra ou de uma expressão só pode ser bem compreendido se levarmos em conta não só o enunciado ou a frase em que ocorre, mas todo o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Veja que na letra A, na frase Serafina, você hoje cheira a óleo castrol, explique a lógica do pai do menino dirigido à dona Serafina, sua esposa. A resposta nossa é no seguinte sentido: a lógica da frase Serafina, você hoje cheira a óleo castrol, é que o pai do menino considerava a mãe muito cheirosa. Ele comparou o cheiro dela com o do óleo para o carro, porque era um mecânico. Então, para ele, essa comparação era um elogio à sua mulher. A letra B diz assim: que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? A resposta é o quê? O verbo confeccionar.
Nesse contexto, tem o sentido de fabricar, produzir. A ideia de que o menino fora concebido, fabricado, enquanto os pais namoravam dentro do carro na oficina mecânica, onde o pai trabalhava, em meia sujeira de óleo. No trecho, o filho foi confeccionado, nesses namoros de unha suja, resto de combustível manchando o lençol e oleosas confissões de amor. Qual o sentido do verbo confeccionar no conto? É que nós falamos. Se refere diretamente à concepção do menino. A número 6, gente, é uma questão objetiva para vocês treinarem, tá certo? Aqui da FEI 2017. Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta do menino, porque, observe na letra C, o menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar, porque o passar, a idade, assim, nos traz certas dores, não é? Pessoal, então essa semana eu peço que vocês trabalhem o nosso mapa mental. Vocês vão procurar fazer aqui um mapa mental desenvolvendo o tema do conto, tá certo? Então vocês vão tentar pegar aí na internet algumas informações e trabalhar um mapa com o tema o conto, que eu vou novamente pedir para vocês. Caprichem nas cores, nos desenhos. Trago novamente aqui os exemplos do começo do bimestre anterior, para que vocês lembrem como que nós desenvolvemos os mapas mentais. Essa é a nossa aula, espero que vocês tenham entendido bem, façam todas as questões. Qualquer dúvida, nós vamos conversando, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.